Amém? Vamos ler Marcos 10, versículo 17 em diante, diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondendo Jesus, disse-lhe: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser o Pai que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para te seguir-te, Jesus. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Glória a Deus. Se você tem Bíblia, levanta ela nessa posição. Glória a Deus. Feche teus olhos. Se você não tem, levanta a tua mão. Mas repita assim: Senhor Jesus, Espírito Santo, essa noite eu necessito ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu vim aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então fala comigo, Jesus. Diga amém para Jesus. Dê um aplauso bem bonito para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Que você essa noite possa comer daquilo que Jesus ele tem para você, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. O título dessa palavra é o jovem rico. O jovem rico. Se você for ler o título aí do versículo 17, fala basicamente o jovem rico, tá bom? E eu quero trazer isso para a nossa vida essa noite. Pastor, o que é essa passagem bíblica? Ela tem para nos ensinar aqui essa noite, né? Você já ouviu várias vezes eu falando uma frase sobre que existe oportunidades na nossa vida que elas acontecem uma vez, e se nós não aproveitarmos, elas não voltam mais. Você sabia disso? Seria a mesma coisa que falar aquela frase que existe aí no mundão, que não dá para se chorar quando o leite ele é derramado no chão. Uma vez o leite foi derramado, não tem como você mais chorar e ele voltar ao balde. Não, você perdeu, né? E eu sei que existem pessoas que perderam várias oportunidades na vida. Eu, por exemplo, perdi dezenas, tá bom, de oportunidades. E olha que eu não sou tão velho. Mas se eu fosse aqui com uma pessoa mais anciã aqui da nossa igreja e perguntasse quantas oportunidades você já perdeu na vida, ela vai citar diversas, né? Eu acho legal quando eu converso com umas pessoas mais antigas,
né? Ainda mais pessoas que chegaram aqui em Rondônia, lá quando Rondônia era um território, antes de 88. E eles falam assim: rapaz, eu tive a oportunidade de ter terrenos nas grandes avenidas aqui da cidade, porque quando eu cheguei aqui, eles davam esses terrenos aí, então eu perdi a oportunidade. Já conversei com pessoas falando assim: olha, hoje era para mim ser um funcionário do quadro federal, porque naquela época eles chamavam qualquer pessoa que quisesse entrar dentro de um órgão público federal ou estadual, eles colocavam qualquer um lá dentro. Aí fala assim: olha, hoje os caras ganham 25 mil reais, e eu não quis naquela época, né? Eu já ouvi várias histórias dessa forma, de pessoas que perderam uma oportunidade na vida, e essa oportunidade, lá na frente ele olhou para trás e falou: poxa, se eu tivesse aceitado aquilo, ou tivesse feito daquela forma, a minha vida hoje seria diferente. Na esfera material, a verdade é que todos nós aqui um dia, pode ter certeza disso, desperdicemos alguma oportunidade. Ela passou. Vai existir novas, pastor? Claro que sim. Sempre as oportunidades, elas vão surgindo na nossa vida, tá bom? Vão surgindo. Mas eu fico pensando para as pessoas, por exemplo, que perderam uma oportunidade de aceitar Jesus. Porque uma coisa é você perder uma oportunidade aqui no mundo. Um dia eu não entrei no emprego e por isso hoje eu não estou bem na vida. Isso é algo biblicamente passageiro e material aqui da terra. É algo que, né, pode sim influenciar a tua vida na terra. Porque você poderia ter, vamos se dizer assim, um poder aquisitivo maior, né? Mas você não morreu. Você está vivo. Você está comendo. Você está com uma família. Você está andando de moto, de bicicleta, de carro. Você está vivendo, andando pelas ruas da cidade. E a qualquer momento outra oportunidade pode acontecer na tua vida. Então, glória a Deus por isso. É levantar a cabeça e falar: cara, perdi aquela, mas Deus vai abrir uma porta e outra oportunidade vai surgir e eu vou agarrar essa outra oportunidade. Na vida material nós olhamos dessa forma, tá bom? Mas quando nós vamos agora para a vida espiritual, você consegue agora imaginar pessoas perdendo oportunidades de entregar a sua vida para Jesus, de ter a sua vida mudada por Jesus, pessoas perdendo oportunidade de serem salvas em Cristo Jesus? Pastor, existe de montão, essa é a verdade. Ainda mais no cenário que nós vivemos hoje, de pandemia, todo dia morrem milhares de pessoas morrem. E sabe o que está acontecendo? Existe aí milhares de pessoas morrendo sem Jesus. Mas entendam uma coisa. Eu creio nisso. Pelo menos aqui no Brasil, não existe uma pessoa sequer que possa um dia falar assim: eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu nunca ouvi falar desse negócio de salvação. Eu nunca ouvi falar que Jesus poderia mudar a minha vida. Não existe. Pastor, por que o senhor fala isso, pastor? Porque o evangelho, se você fosse atentar aos nossos dias, ele está na televisão, está na rádio, o evangelho está no Facebook, está no WhatsApp, em todo lugar hoje se prega Jesus. Existem missionários que vão para o meio da Amazônia, fazer o quê, pastor? Evangelizar índio. Existem homens e mulheres que vão para os lugares mais diversos do nosso Brasil falar de Jesus. Então, particularmente, eu creio que todos, tá bom? Pelo menos brasileiros, já ouviram falar de Jesus e tiveram sim uma oportunidade de receber Cristo em sua vida. Mas a coisa mais ruim e triste é quando alguém teve a oportunidade de receber Jesus em sua vida e não recebeu.
E em muitos casos de homens e mulheres aí que já morreram, eles não tiveram uma segunda oportunidade. Por quê, pastor? Porque estão mortos. O Covid levou, o câncer levou, sei lá, ataque, o coração levou. Alguma coisa aconteceu em muitas pessoas que um dia sim ouviram falar de Jesus, mas pelo fato de não terem aproveitado a oportunidade naquele momento para entregarem sua vida para Jesus, uma enfermidade, uma doença, ou o próprio diabo os matou e hoje eles estão no inferno. Pastor, existe casos dessa forma que o Senhor está falando no nosso mundo? Existe. E eu tenho certeza que se eles pudessem, alguém que perdeu a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, e se eles pudessem dar tudo o que eles têm para terem uma nova oportunidade de se encontrar com Jesus e entregar sua vida, eu tenho certeza que eles dariam tudo. Seria o caso, por exemplo, de um multimilionário, entenda isso. Um cara que nessa terra teve milhões, contas bancárias recheadas, mas ele morreu sem entregar sua vida para Jesus. E todo aquele que morre sem entregar sua vida para Jesus não é salvo diante da Bíblia. Essa pessoa, ela desce sim, a Bíblia fala assim, olha, depois da morte, segue-se o juízo. Então todo aquele que parte dessa vida sem Jesus, essa pessoa vai sim para o inferno. Mas eu tenho toda certeza que se esse milionário pudesse voltar aqui na terra e dar todos os seus milhões de reais para ter apenas uma oportunidade, esse milionário daria, voltaria à terra, aceitaria Jesus e viveria uma vida reta com Jesus para ir para o céu. Mas eu quero que você entenda que o campo material, ele é diferente do campo espiritual. O campo material, que é a nossa vida física, você errou hoje, tá bom? Amanhã você pode consertar o teu erro. Ah, não deu certo hoje, tu levanta a cabeça e vai correr atrás do teu objetivo e uma hora você alcança. Na área material, você perdeu uma oportunidade hoje, mas se você for uma pessoa, né, que corre atrás do teu sonho, dos teus objetivos, se você correr um dia você vai conseguir. Eu já ouvi centenas de histórias de pessoas que falavam assim, olha, eu nasci pobre, onde a minha família nunca teve condições nenhuma de pagar um estudo bom para mim, mas eu tive a decisão de correr atrás dos meus sonhos. Entrou em faculdade, terminou estudo, entrou em faculdade, fez concursos, viraram juízes, desembargadores, empresários bem-sucedidos. Existem várias histórias dessa forma, de pessoas que elas nasceram simples, mas pela força de vontade dela, elas se tornaram grandes na sociedade. Isso existe, porque no campo material é dessa forma. Se não deu certo hoje, amanhã vai dar certo, tá bom? Mas quando nós vamos para a esfera espiritual, aí já é um pouco diferente, sabe por quê? Porque na esfera espiritual, nós que somos matéria, nosso corpo, a nossa alma, chega um momento que a matéria, ela se deita no pó e a alma segue-se para o juízo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que na vida espiritual, chega um momento que nós morremos. Quando nós falamos sobre morte, a morte nada é algo que acontece no campo espiritual. Acontece no campo espiritual a morte. Nós falamos sobre o que acontece quando alguém morre. Isso é uma das interrogações que muitas pessoas têm na vida. A verdade é que é uma das maiores curiosidades que alguém um dia queria saber. O que acontece, pastor?
Na esfera espiritual, quando alguém morre, existem muitos pessoas que não são crentes, que eles são curiosos para saber a respeito disso, vida após a morte. É claro que existem alguns que falam, como por exemplo, religiões dos islãs. Eles creem que quando morrerem, eles vão ficar uma eternidade ao lado de Alá, com um monte de concubina, virgens ao seu redor, bebendo água de coco e desfrutando de uma eternidade. Eles creem dessa forma. Mas entenda uma coisa essa noite. Nós temos um livro sagrado chamado Bíblia, que esse livro fala sobre vida após a morte. Esse livro fala. E você já sabe que vida após a morte só existe no inferno ou ao lado de Jesus no céu. É somente esses dois lugares, tá bom? E nós, como crente, nós entendemos que uma vez nós morrendo, pela Bíblia Sagrada, não tem como mais voltar a esse mundo. Sabia disso? Uma vez alguém partindo desse mundo, não existe mais a possibilidade de alguém voltar aqui e consertar erros. Não existe. Nós não cremos naquilo que o Espiritismo crê, que alguém morre e depois reencarna no corpo de outra pessoa. Não existe isso. Morreu, você vai para um campo, você vai para um tempo chamado eternidade. E dentro desse tempo chamado eternidade, você vai estar lá por todo o tempo. Você consegue compreender? Depois da morte eu entro num estágio, eu entro em um tempo chamado eternidade. Lá, o nome já diz tudo. Eternidade não se acaba. Alguém um dia tentando explicar para outra pessoa o que seria a eternidade, ele usou essa ilustração. Ele falou assim: olha, imagine na tua mente agora uma grande montanha, tentando explicar o que é eternidade. Imagine na tua mente agora uma grande montanha. E agora você imagine um pequeno passarinho chamado beija-flor. Imaginou? Agora você imagina todas as manhãs, uma vez por dia, esse pequeno passarinho chamado beija-flor, ele vai até a montanha e dá uma picada na montanha e volta para o seu ninho. No outro dia ele vai lá novamente e dá uma bicada na montanha e volta para o seu ninho. E ele falou assim: olha, quando esse passarinho, uma vez por dia, bicando aquela montanha, ele consumir ela toda, ele conseguir destruir toda aquela montanha com uma bicada por dia, quando ele terminar, se passou 1 minuto da eternidade. A Bíblia ela fala sobre o tempo de Deus. Quando a Bíblia fala sobre o tempo de Deus, ela faz uma comparação com o nosso tempo e ela fala assim: olha, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. A Bíblia faz essa comparação de tempo. Mas eu quero que você entenda nessa noite, no nome de Jesus, pessoas que um dia perderam a oportunidade de entregarem suas vidas para Jesus, e por não terem outra oportunidade, morreram, e hoje estão no inferno. Por quê? Porque quando se perde uma oportunidade no mundo espiritual e morre, não tem como, não tem outra oportunidade. Não existe outra oportunidade quando se morre. É aquela famosa frase, eu já ouvi alguns falarem: não, eu vou deixar para entregar minha vida para Jesus quando eu for mais velho. Porque eu vou curtir. Aí quando eu for mais velho, eu não tenho nada mais para fazer, eu vou para a igreja e entrego minha vida para Jesus. Já ouvi alguns falarem isso. E sabe o que aconteceu? Eles não ficaram velhos. O diabo tratou de tirá-los logo da terra.
Eu já ouvi pessoas, eu já ouvi pessoas que falaram assim: olha, hoje eu não vou lá entregar minha vida para Jesus não, mas no culto de amanhã, pode ter certeza, eu vou lá e vou entregar minha vida para Jesus. Pela madrugada, o diabo com espírito de morte ceifou a vida dessa pessoa. E ela não chegou no amanhã. Nós falamos uma frase no encontro, e nós falamos assim: olha, o amanhã é um dia tão incerto, que se você não aproveitar o hoje, tá? O amanhã ele pode ser tarde demais. Pastor, o que o senhor quer dizer então essa noite, dentro aqui dessa passagem do rico? O jovem rico, nada mais, nada menos do que é um personagem da Bíblia, um exemplo para nós não seguirmos ele. Por quê, pastor? Porque ele perdeu uma oportunidade, ou ele perdeu a oportunidade de estar ao lado de Jesus por todos os dias da sua vida, tá? E ter sim salvação e ir para o céu, e ele rejeitou. Pastor, como é que ele rejeitou isso? Me acompanhe. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, é o texto novamente de Marcos capítulo 10, versículo 17. Mas olha só, quiser me acompanhar com a tua Bíblia. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um. Olha a pergunta dele: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, bom mestre? Entenda aqui uma coisa aqui, dentro aqui dessa explicação. A Bíblia fala que ele era rico. É tanto que a Bíblia não fala o nome dele. É o jovem rico, tá bom? E quando eu falo a palavra rico, eu quero que você coloque na tua cabeça, não uma pessoazinha que tem algumas cabeças de gado, ganha 15 mil por mês. Não, isso não é rico quando a Bíblia fala que alguém é rico. Quando a Bíblia fala que alguém é rico, é porque essa pessoa está equiparada a um príncipe. Está equiparada a alguém que tem muito dinheiro mesmo, tem muito recurso, tá bom? É alguém que todo mundo olha assim: cara, o cara é rico. Então é um jovem, tá bom? Rico. E a Bíblia fala agora que esse jovem rico, pelo fato de ele estar dentro aqui da cultura de uma religião da época de Jesus chamada os fariseus, e os fariseus eles pregavam sobre a lei de Moisés. E você sabe que saiu o Moisés, ele foi o homem que em cima do monte recebeu as 2 tábuas da lei, escrita com os 10 mandamentos, que Deus mandou todo o povo de Israel: olha, cumpra os 10 mandamentos. Quem quer ser justo, quem quer ser um israelita justo, cumpra os 10 mandamentos. Então você sabe que as leis, os 10 mandamentos, foram dadas, tá bom? Pessoal, não levanta, por favor. Quando você levanta, você me desconcentra, sabe por quê? Eu fico lembrando daquele versículo bíblico, que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. A palavra de Deus é algo tão precioso na vida das pessoas. Sabia disso? Tenho certeza, se alguém estiver assistindo um filme aqui, você não iria levantar para beber água nem ir no banheiro. Você ia esperar o filme acabar para você ir lá no banheiro ou levantar para beber água. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é muito mais importante do que um filme de 2 horas que você assiste e não sai de frente da TV. Tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, valoriza aquilo que Deus ele tem para você essa noite, em nome de Jesus, tá bom? Tá? Voltando aqui à palavra de Deus. Então, os 10 mandamentos foram dados aqui para Moisés. E todo fariseu que se prezasse fariseu, ele cumpria sim os 10 mandamentos. Que era honrar pai e mãe, não adulterar, não matarás.
Todo fariseu que se preze, ele honrava e fazia com que os 10 mandamentos fossem cumpridos à risca. Um fariseu de verdade, ele não se desviava de nenhum mandamento. Nenhum mandamento. E entenda essa noite que esse jovem rico, vivendo dentro desse contexto de fariseus, tá bom? Ele fala para Jesus assim: Jesus, eu cumpro todos os mandamentos. Em outras palavras, está falando assim: olha, eu sou o cara, cumpro todos. E como ele era rico, ele faz uma pergunta para Jesus assim: olha, Jesus, o que eu faço para ganhar? No original, o original dá o som que o jovem rico chegou para Jesus e perguntou assim: o que eu faço para adquirir ou para comprar a vida eterna? Um jovem milionário chegando até Jesus e perguntando: o que eu faço para herdar, para adquirir, para comprar a vida eterna? Você aprendeu dentro dessa igreja que por mais que alguém tiver milhões e milhões de reais na sua conta, ele nunca conseguiria comprar a sua salvação. Pastor, por que não dá para comprar a salvação, pastor? É simples, porque ela já foi comprada. E ela não foi comprada com recursos monetários de dinheiro. A nossa salvação, ela foi comprada na cruz do Calvário. Ela foi comprada por Jesus e o valor foi sangue. Sangue derramado na cruz para comprar o direito de nós hoje sermos salvos. Porque até mesmo eu entendo, por exemplo, se nós colocássemos o contexto da nossa igreja, e se a salvação fosse comprada, pelo fato de nós sermos uma igreja simples, pelo menos eu acho que todo mundo aqui ia para o inferno. Porque com certeza, se fosse comprada a salvação, não seria barata. Seria algo muito caro. E eu tenho certeza que ninguém que teria dinheiro para comprar a salvação. Outras igrejas milionárias poderiam ter, mas a nossa, coitadinho de nós. Graças a Deus, que a salvação ela não requer dinheiro. A salvação não requer você desembolsar alguma nota. A Bíblia ela fala assim: olha, vós sois salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Opa, é pela graça, favor imerecido. Eu não merecia, mas mesmo assim Deus ele me deu. Eu aceitei Jesus porque a salvação é mediante a fé em Jesus. Então hoje, mesmo eu não tendo um tostão no bolso, se as trombetas soarem e Jesus ele voltar, eu vou para o céu. Eu sou arrebatado, porque a salvação ela não é comprada, tá bom? Ela não é comprada. Então eu acho que isso já é um dos motivos para nós nos alegrarmos. Já é um motivo para mim se alegrar. Porque se fosse para mim pagar, eu não teria como pagar. Mas pelo fato que Jesus já pagou hoje, eu não posso ter nada no bolso, ser salvo e passar uma eternidade ao lado de Deus. E todos aqueles que tentam comprar salvação não conseguem. E eu sei que tem pessoas que às vezes eles tentam comprar salvação, sabe como? Fazendo obras boas na sociedade. Tu sabia que existe muitas pessoas que vivem hoje vidas na sociedade e pensam que fazer o bem vai fazer que um dia eles sejam salvos? Existem dezenas de pessoas que têm esse pensamento. Que pensam que, olha, se eu fazer obra social, se eu fazer, se eu dar sopa para os mendigos, se eu abrir uma assistência social, por isso eu vou ser salvo. É bom? É. O crente tem que fazer? Tem. O crente tem que fazer. Mas eu vejo muitas pessoas que pensam que só fazendo isso, um dia serão salvos. E a pessoa, eu quero que você entenda, uma pessoa ela pode passar a vida toda fazendo obra social, caridade, sendo bom, dando esmola, pode passar a vida toda tendo um coração bom para ajudar as pessoas, mas se ela não entregar a sua vida para Jesus, o final dessa vida, da vida dela, vai ser o inferno.
Porque não se pode comprar salvação por bondade. Não é o fato de eu ser uma pessoa boa que vai me dar o direito de ser salvo. Não. O fato de eu ser salvo é porque eu entreguei minha vida para Jesus. E se eu entreguei minha vida para Jesus, é claro que a bondade é um dos frutos do Espírito Santo que está implantado em cada filho de Deus. Quando eu sou salvo, eu pratico bondade na vida das pessoas. Mas tem que ser uma coisa complementando a outra. Seria a mesma coisa aquilo que Tiago ele fala: a fé sem obras, ela é morta. E ele fala assim, então tem que ter a fé junto com as obras. Teria que ser a bondade na sociedade, mas não negligenciar o ato de entregar sua vida para Jesus. Então, esse jovem rico pensou que poderia comprar a salvação. E ele pergunta assim, olha, o que eu posso fazer para mim herdar essa vida eterna aí? O que eu posso fazer? Se você for ver o texto bíblico, Jesus ele continua com um diálogo com esse jovem. E o diálogo ele continua dessa forma. Se você quiser pegar a tua Bíblia, fica à vontade, tá bom? Versículo 20 e 21 diz assim: então ele respondendo disse, mestre, dentro daquele contexto, Jesus falou assim, olha, você tem honrado o pai e mãe, tem cumprido os mandamentos, não adulterarás, não matarás. Ele falou, eu cumpro isso desde a minha adolescência. Toda a minha vida eu cumpri os mandamentos de Moisés. Aí Jesus continua o diálogo com esse jovem rico. E agora no versículo 20 a Bíblia fala assim, olha, então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Uma coisa que eu acho interessante nesse versículo bíblico aqui, é que o autor, ele faz questão de colocar assim, Jesus fitando os olhos naquele jovem, o amou. E depois falou, o amou, disse, olha, uma coisa te falta. Eu quero que você entenda uma coisa sobre Jesus. Jesus é aquele que tudo vê e tudo sabe. Tu sabia que não existe a possibilidade das nossas palavras enganarem a Jesus? É impossível eu enganar Jesus em palavras. A Bíblia ela chega a dizer, quando fala a questão de palavras que saem da nossa boca, a Bíblia fala assim, olha, ainda antes que saiam palavras da tua boca, Deus ele já sabe o que você falaria. Se você for ver a Bíblia Sagrada, você vai ver que quando a Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia ela dá pelo menos 3 atribuições de Deus. A Bíblia fala que Deus ele é onipotente. O que seria isso, pastor? Que nas mãos de Deus está todo o poder da terra, dos céus, do mar, todo o poder que existe no universo. Pelo fato de Deus ser onipotente, está nas mãos de Deus. Ele é onipotente. A Bíblia fala que ele é onipresente. Em outras palavras, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Deus ele está aqui dentro dessa igreja, ele está na Assembleia de Deus, ele está lá na El Shaddai, na Universal, na Mundial, ele está aqui, está lá no Japão. Só ele tem o poder da onipotência. O Davi tentando explicar o que é onipotência de Deus, onipresença de Deus, o Davi ele escreve um salmo dizendo dessa forma assim, olha, se eu descer às mais profundezas do abismo, ali Deus está. Se eu subir nos mais altos montes, ali também Deus está. Como eu fugirei, como eu me esconderei da presença desse Deus? Sabe por quê? Porque Ele é onipresente. E a terceira atribuição de Deus, sabe qual é? Ele é onisciente. Em outras palavras, Ele sonda os pensamentos. Ele sonda os corações. Não tem como enganar Ele. O olhar de Deus é um olhar de raio-x.
Quando ele olha para uma pessoa, ele não vê palavras, mas ele vai lá dentro, ele vê o coração da pessoa. Um homem, uma mulher, ela consegue enganar seres humanos. Uma pessoa consegue enganar líder, pastor, patrão, irmão, irmã, mãe, pai. Mas jamais alguém conseguirá enganar o Deus Criador, que é Jesus. Por quê, pastor? Porque Ele é onisciente. Quando nós olhamos os olhos humanos aqui, todo mundo é igual. Eu como pastor, alguém como liderança, quando olha para a igreja, por exemplo, em um momento de adoração, todos levantam a mão. Se eu falar assim, vamos dar um glória a Deus, todos dão um glória a Deus. Mas eu te pergunto essa noite, quantos que levantaram a mão e alcançaram e agradaram o coração de Deus? Quantos que deram um glória a Deus, e esse glória a Deus foi do fundo da alma, e chegou ao trono de Deus, e Deus se agradou com essa adoração? Quantos? Não são todos. Mas pastor, todos levantaram a mão, todos falaram, pastor. Mas Deus não olha para palavras, Deus olha para o coração. Porque eu posso muito bem levantar minha mão e dar uma glória a Deus com motivações erradas dentro do meu coração. Mas aos olhos humanos todo mundo é parecido. Seria como a parábola que Deus ele traz à minha memória aqui, a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo, eles estão dentro da mesma planta que é o trigo. E eles são super parecidos. Eles são semelhantes. Só existe uma forma de você detectar quem é o joio e quem é o trigo. É que quando você abre a capinha que encobre as sementes, você abre a capinha do joio e encontra sementes mortas, encontra farelos. Mas quando você abre a capinha do trigo, você encontra sementes de trigo. Seria a mesma coisa de falar, olha, a diferença do trigo e do joio é que o joio não frutifica e o trigo, ele frutifica. Então entenda que Deus, pelo fato dele ser onisciente, ele olha para esse jovem rico e sabe o que ele faz? Ele olha, ele ouve as palavras, e o jovem rico fala assim: em tudo isso que o Senhor me falou, eu cumpro. Em outras palavras, ele falava assim: olha, eu sou caro, eu faço tudo, então agora eu quero comprar, eu quero adquirir essa salvação. Jesus olha e ama ele. Sabe por quê? Porque Jesus ele ama o pecador. Jesus ele tem misericórdia daqueles que vivem uma vida de pecado. Até mesmo quando alguém o rejeita, sabe o que é o olhar de Deus para essa pessoa? É um olhar de misericórdia, é um olhar de amor. Nas nossas palavras, poderia falar que é um olhar de dó. Pastor, um olhar de dó? Sim. Um olhar de pena. É você olhar para uma pessoa e ver que a pessoa está vivendo uma vida ruim. O cara está todo lascado, tá? A vida dele está um caos. Aí você vai falar de Jesus para ele, ele não aceita. Eu já vivi experiência dessa forma. De falar de Jesus para pessoas que tu olha para a vida da pessoa, está toda acabada. O diabo trancou todas as áreas, está acabando. E sabe que uma hora vai matar o diabo. E tu falar de Jesus para essa pessoa, e sabe o que ela fazer? Ela rejeitar as tuas palavras. Ela rejeitar aquilo que você fala. Sabe qual é o sentimento que me dá? Que já me deu? Dó. Pena. Eu sinto pena, sabe por quê? Porque rejeitou aquilo que é mais valioso no mundo, que é Jesus. E a sociedade está cheia. Quando eu vejo, por exemplo, num programa de televisão, um ateu falando mal de Jesus, sabe qual é o meu sentimento? De dó.
de pena dele. Quando eu vejo alguém blasfemando contra Jesus, eu sinto pena. Porque está tendo uma oportunidade. Mas pelo fato de não estar aproveitando essa oportunidade, um dia vai ter que pagar por aquilo que não aproveitou. Eu quero que nós possamos entender uma coisa. Alguns citam uma frase que falam dessa forma: pastor, no final todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? Eu já ouvi pessoas que às vezes não são crentes falarem: não, no final todo mundo vai até Deus, leva a Deus. Já ouvi até crentes falar: não, nós temos que compreender as religiões de outras pessoas. Eu já vi crente falando: não, nós temos que aceitar pessoas que adoram outros deuses, orixás, nós temos que aceitar essas pessoas. Nós não devemos aceitar pessoas indo para o inferno servindo a deuses pagãos e servindo ao diabo. Nós não devemos aceitar como crente. Sabe por quê? Porque quando eu olho alguém servindo Maomé, eu sei do final dele. E eu tenho que sentir pena e dó dessa pessoa, porque se não vir para Jesus, vai para o inferno. Mas eu até compreendo quando alguém fala assim: pastor, todos os caminhos levam a Deus. Pastor, sabe em que situação todos os caminhos levam a Deus? Eu te digo essa noite: todos os caminhos levam a Deus, Deus como juiz. Todos os caminhos levam a Deus quando toda a humanidade se encontrar com Deus como juiz. Todos os caminhos não levam a Deus como Salvador. Não existe salvação em Maomé, não existe salvação em Espiritismo, não existe salvação em outro canto, somente em Jesus. Mas como juiz, aí eu posso concordar com alguém que fala essa frase, mas concordar que vai levar até Deus como sumo juiz. Porque até mesmo a Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Em outras palavras, um dia toda a religião, o blasfemo, o ateu, o Maomé, o espírita, toda a religião, um dia, pela Bíblia Sagrada, os seus joelhos vão ter que se dobrar diante do justo juiz e reconhecer que só nele existe salvação. Só nele, tá bom? Como juiz, sim. Como Salvador, outras religiões não levam. Só Jesus. E esse jovem aqui, em outras palavras, quando a Bíblia fala que Deus ele amou esse jovem, é porque Deus ele estava olhando no coração dele e sabia que aquelas palavras eram da boca para fora e aquele jovem não estava disposto a servi-lo fielmente. Em outras palavras, Jesus olhou para o coração daquele jovem e viu que o coração dele estava preso em muitas coisas desse mundo. E aos olhos humanos dele, ele poderia até achar que era o cara. Ele poderia até achar que estava fazendo alguma coisa. Mas o coração dele estava podre. Seria aquela mesma coisa que um dia Jesus ele olha para o fariseu e fala assim: fariseu, sabe com quem eu comparo vocês? Vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitinhos, mas por dentro você é podre. Por fora vocês oram nas esquinas em vozes altas, levantam a mão, fazem várias orações para impressionar as pessoas. Mas o coração de vocês é cheio de pecado, é cheio de maldade, é cheio de religiosidade. E Jesus compara o fariseu com sepulcros caiados, tumba de cemitério, túmulo. Se um dia alguém procurar ir num túmulo de alguém que já morreu, não precisa ser muito tempo não, 2 meses. Se você abrir a tumba da pessoa, e lá no Santo Antônio, eu fui em alguns velórios lá,
Existem tumbas de mármore, de cerâmica, porcelanato. Cara, existe lápides lá perfeitas, bonitas. Mas se você abrir aquelas lápides, você vai encontrar corpos que estão em decomposição, estão fedendo. Mas por fora é bonito. Foi essa comparação que Jesus fez para o fariseu. Sabe por que isso? Porque Jesus, ele é onisciente. E Jesus vê o coração. Se nós não entregarmos todo o nosso coração para Deus, Ele não aceita. Sabia disso? É por isso que uma das coisas que nós temos que compreender quando nós servimos a Jesus é o preço de se seguir a Jesus. Pastor, compreender o preço de seguir a Jesus quando Jesus ele foi falar a respeito de ter uma vida cristã, de aceitá-lo e viver para Ele, a Bíblia fala que Jesus, ele fala dessa forma assim, olha, seria como que alguém fosse construir uma torre. A torre é a vida cristã. E ele fala, olha, você já imaginou alguém construir uma torre, mas quando ele chegasse na metade da construção, não tivesse material para ele terminar essa torre? O que iria acontecer? E ele fala, olha, as pessoas passariam na rua e ficariam zombando de ti, porque você começou a construir e não terminou. As pessoas falam, olha lá, o cara começou a construir e não terminou. E Jesus compara a vida cristã dessa forma. Ele chega até a falar assim, olha, se for para começar a construir e parar no meio do caminho, é melhor que nem comece a construir. Olha só o que Jesus ele fala. O que é para que depois outras pessoas olhem para você e fiquem zombando? Então nem é melhor. Se começou, vá até o final e construa até o final essa torre, tá bom? Se quiser. Aí quando Jesus olha para os discípulos, a Bíblia fala, um dos versículos, que Jesus olha para os discípulos e diz assim, olha, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Quando Jesus ele fala do preço de segui-lo, Jesus ele não fala que seria fácil. Eu quero que essa igreja entenda essa noite. Porque eu sei que existem pessoas que um dia podem ter sido enganadas, pensando assim, não, eu pensei que quando eu fosse para Jesus, todos os meus problemas seriam solucionados, pastor. Eu pensei que a minha vida agora seria uma vida só de rosas. E eu sei de histórias aqui na nossa igreja, de pessoas que vieram para Jesus e os problemas aumentaram. Pastor, os problemas aumentaram. Por que isso, pastor? Porque Jesus, ele nunca prometeu que ele ia nos ausentar dos problemas. Jesus nunca prometeu que o nosso barco seria sempre navegando em mar calmo e tranquilo, não. É tanto que um dos versículos mais conhecidos de crente, Jesus olhando para os discípulos e diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Jesus sempre, quando falou a respeito do evangelho, ele sempre colocou a verdade. Falou, olha, tem que pegar a cruz, tá bom? E você não pode compreender esse versículo aqui, você que é brasileiro. Mas pense em um tempo onde a morte mais dolorida que existia, a forma de execução pior que existia, era a execução de cruz. Só assassino era crucificado. Só cara que tinha roubado foi condenado à morte. A pior forma é cruz. Mata de cruz. Imagine você viver em um período dessa forma, que foi o que existia aqui no tempo de Jesus. E agora um mestre, Jesus, ele olha para os discípulos e fala, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz. Opa!
alguém que pudesse querer uma vida fácil, naquela época, naquela fala de Jesus, sabe o que faria? Opa, o quê? O Senhor está falando que se eu te seguir, eu vou pegar a cruz? Você está falando que se eu te seguir, eu vou morrer de cruz? Sabe o que a multidão faz? Vaza fora. Abandona o barco. Porque Jesus está prometendo morte para eles. É Jesus um dia olhando para Pedro e falando assim: Pedro, enquanto você é jovem, tu vai aonde você quiser porque você tem vigor. Mas quando você for velho, Pedro, pessoas pegarão na tua mão e te levarão para um lugar que você não quer ir, mas vão te levar. E a Bíblia fala assim, Jesus falava isso para Pedro, a respeito da morte que Pedro um dia iria glorificar a Deus. Aí a morte de Pedro, a história conta, Pedro Galileu, israelita, não é romano. O apóstolo Paulo era romano, a morte de Paulo foi numa guilhotina, porque era uma das formas de se matar alguém com menos dor. Colocava a cabeça na guilhotina, a guilhotina descia, a cabeça para um lado, o tronco para o outro, morreu. Não sofreu muito. O apóstolo Paulo morreu dessa forma. Por quê? Tinha título romano. Agora o Pedro, Galileu. Sabe como é que tu vai morrer, Pedro? Tu vai morrer crucificado igual o teu mestre. E agora, homens pegam na mão de Pedro e levam Pedro para a cruz. E a história fala que quando Pedro está caminhando em direção à cruz, ele olha para os seus algozes, para os soldados que estão carregando ele para a cruz e fala: ei, vocês vão me matar crucificado, não é verdade? É, Pedro. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou digno de morrer igual meu Cristo morreu. Eu posso pedir um favor? Me crucifica, mas me crucifica de cabeça assim para baixo, assim, que eu quero morrer diferente, que eu não sou digno de morrer a mesma morte que o meu Cristo morreu. Foi para a cruz. Eu lendo esse texto hoje, eu não coloquei aqui, mas eu leio para você. Eu não sei se eu acho aqui, mas olha só. Versículo 30, eu vou concluir. Mas o capítulo aqui do nosso texto, ele começa do 17 e ele vai até o 30. Mas quando eu li, me chamou a atenção apenas uma frase. Foi quando Pedro olhou para Jesus e falou assim: Jesus, o que eu ganho para te servir, Jesus? Nós larguemos, né? Ele fala, larguemos família, larguemos isso, aquilo, para te servir. O que eu ganho para te servir, Jesus? Aí Jesus começa a falar para ele, fala assim, olha, respondeu Jesus, digo-vos a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim, do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Aí ele fala, olha, casas, irmãos, irmãs, filhos e campos. Aí esse versículo, não está aqui, se você quiser me acompanhar, está no versículo 30. E ele fala assim, e com eles, perseguição, nessa era e na era futura. Me chamou a atenção, porque até onde Jesus estava falando para Pedro, olha Pedro, eu vou te dar 100 vezes mais nessa terra, e você vai ter, né? Se você largou pai, mãe, família, aí ele fala, não, vou te dar família, vou te dar irmãos. Quando a Bíblia fala dar irmãos, é a família na fé. Vou te dar, né, tudo nessa terra. Aí Jesus coloca mais perseguições. Égua. Jesus prometeu perseguição. Se eu perguntasse aqui quem quer perseguição, ninguém vai levantar a mão para falar que quer. Mas Jesus prometeu. Sabe o que é isso? Isso é o custo de servir a Jesus e viver pelo Evangelho. Eu quero que nós possamos entender uma coisa essa noite. Não é o Evangelho que tem que se enquadrar a minha vida.
mas é eu que tenho que se enquadrar ao Evangelho. Quando nós vamos para o contexto de igreja, não é a igreja que tem que se enquadrar na tua vida. Porque quando você chega e entra para a igreja, entra por aquelas portas, entra por uma fé, você entra cheio de teorias, em outras palavras, você entra cheio das tuas verdades, você entra cheio das tuas crenças. Eu sei disso porque eu entrei dessa forma, acreditando em coisas que para mim eram verdades. Mas quando você entra e começa a fazer parte de uma fé, eu quero que você compreenda, não é a igreja que tem que se enquadrar nas tuas verdades, mas é você que tem que se enquadrar na verdade da igreja. A verdade da igreja é a verdade do Evangelho. É por isso que a igreja confronta muito. A própria Bíblia é um livro de confronto. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a levar cipoada. Você começa a levar lapada. Eu já contei aqui, não vou me aprofundar, mas a forma mais eficaz com que eu alcancei libertação em áreas da minha vida, sabe como é que foi? Lendo a Bíblia. Quando eu entrei para a igreja, há 13 anos atrás, a Bíblia, eu me viciei na Bíblia, mas quando eu li a Bíblia, eu li algumas passagens da Bíblia que aquilo doía em mim. Por que, pastor, doía? Porque ela falava o meu pecado. E aquilo era tão bom fazer, mas ela me condenava, doía. Sabe o que eu fazia quando eu sentia essa dor? Eu orava e agradecia a Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor falou comigo, Deus, e eu vou largar isso, tá bom? Naquele momento eu era liberto de alguma coisa que eu tinha trazido do mundo. Então a Bíblia, ela é confronto. Não se escandalize. Mas nós vivemos uma geração hoje que nós pregamos, e é verdade, que Deus, ele é amor. É verdade, Deus sim, ele é amor. Mas nós esquecemos também de uma atribuição de Deus, sabe qual é? Que Deus, ele é justiça. E eu sei, como um pastor, frequentador de igreja, que nós pregamos mais o amor de Deus. É bom, pastor? É. Mas nós não devemos esquecer a justiça de Deus. Esse jovem rico, quando ele chega diante de Jesus, ele fala para Jesus assim: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Sabe o que Jesus ele fala de imediato para ele? Ele fala assim: bom? Tu me chamou de quê, jovem? Bom? Não se escandalize, está na Bíblia. Jesus olha e fala assim: bom? Eu não. Bom é o Pai que está no céu. Eu não sou bom, não. Pastor, Jesus falou isso? Falou. Está lá dentro do texto, está lá dentro do diálogo de Jesus com o jovem rico. Mas se tu for ver a passagem de Jesus nessa terra, você vai também se escandalizar. Porque aqueles que falam assim: não, pastor, Jesus é amor, Jesus é bom, é porque tu nunca viu uma passagem de Jesus chegando no templo, chegando na igreja, e ele olha num pátio da igreja e vê cambistas, vê pessoas vendendo, fazendo da igreja comércio. E a Bíblia fala que Jesus naquele momento, ele olha aquilo e ele fica furioso, ele se indigna com aquela cena. E ele fala: olha, vocês estão fazendo da casa do Senhor covil de salteadores. Sabe o que Jesus faz? Jesus, ele pega um azorrague. Em outras palavras, Jesus, ele pega, se você consegue entender, um chicote, veio na mente. Jesus, ele pega um chicote. Sabe o que ele faz com esse chicote? Ele sai batendo no lombo de peão que está lá vendendo mercadoria na frente, no pátio da igreja. Chega diante de alguém que está vendendo, derruba a mesa, e o cara vai falar: não, não faz isso, não vai fazer isso. Toma, lepe, lepe, lepe. O Jesus bom, batendo em pessoas.
entenda que Jesus, ele é justo juiz pela Bíblia Sagrada, tá bom? E sabe quem vai ser aqueles que vão ter o nível maior de severidade de Deus? Pastor, vai ter pessoas que vão ter o nível maior de severidade de Deus? Vai. E eu te respondo quem são essas pessoas. Todos aqueles que rejeitarem Jesus vão ter o maior nível de severidade da parte de Deus. Tu sabia que pela Bíblia Sagrada vai ser Deus que vai dar ordem para os anjos lançarem pessoas no inferno? Está na Bíblia. Dado uma ordem, Deus falar assim, ó, anjos, amarre os pés e mãos e lance no fogo do inferno, aonde o bicho nunca morre, o fogo não se apaga. Opa, Deus vai fazer isso, pastor? Deus vai. Porque Ele é justo, Ele é justiça. Quem vai mandar pessoas para o inferno, é claro que é todo aquele que não é pecado que manda alguém para o inferno, porque se fosse pecado nós também iríamos, porque todos nós pecamos. Mas o que manda uma pessoa para o inferno é eu virar as costas, é eu rejeitar Jesus. É isso. Pastor, não é pecado? Não, pecado Jesus pagou na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Nós temos uma diferença de pecadores, nós somos justificados. Eu peco agora, dobro o meu joelho, me arrependo, e Deus, Ele me perdoa. Mas amanhã, todo mundo peca. Não é o pecado que vai lançar pessoas no inferno. O que vai lançar pessoas no inferno é quando eu rejeito a Cristo. É quando eu digo não para Ele. É isso que vai me levar para o inferno. E sabe quem vai lançar uma pessoa no inferno? Deus. Mas Deus não é bom, pastor. É, esse Deus bom vai lançar milhares e milhares de pessoas no inferno. Então entenda nessa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele jovem rico, ele perdeu a oportunidade da vida dele. Primeiro, porque a prioridade da vida dele nunca foi Deus. Ele tinha outras prioridades. E quando Jesus, ele ouve as palavras, mas vê o coração, vê que aquele jovem não estava disposto a segui-lo. Aí Jesus coloca a condição para ele e fala assim: vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Só para te explicar aqui. Quando a Bíblia fala que Jesus olhou para o jovem e falou assim: olha, tem uma condição para tu me seguir então. Vai, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres. E tu vem e me segue-me, tá bom? Algumas pessoas podem ter uma interpretação errada e pensar assim: ah, pastor, então Deus, Ele quer que nós vendamos tudo que nós temos e dá aos pobres. Não. Não. Sabe por que Jesus olhou para aquele jovem e falou isso? Primeiro, porque Jesus não aceita ser segundo no coração de ninguém. Sabia disso? Jesus, ele não aceita ser o segundo plano. Jesus, ou ele é o primeiro, ou ele é a prioridade da tua vida, ou ele não é o segundo. Na vida desse jovem, ele tinha uma prioridade, esse jovem, sabe o que era? Riquezas. Dinheiro, em outras palavras. A Bíblia nunca condenou alguém ter dinheiro. A Bíblia sempre condenou o amor ao dinheiro. Tanto que a Bíblia fala assim, olha, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na vida desse jovem, no coração dele, a riqueza estava em meio do plano. E ele não estava disposto a tirar do coração dele a riqueza e completar todo o espaço com Jesus. É por isso que Jesus olhou e amou ele, sentiu misericórdia dele, e sabia que não ia seguir. Eu quero te dizer essa noite, em nome de Jesus, na tua vida não pode ser a riqueza
que pode estar lá empatando o espaço todo ser preenchido por Jesus, mas se existir uma coisa dividindo espaço com Jesus, infelizmente Jesus, ele não permanece. Sabe por quê? Porque Jesus na nossa vida tem que ser prioridade. Prioridade é quando eu falo assim: Jesus, todo espaço aqui é teu, tá bom, Jesus? Jesus, a minha vida, ela te pertence. Agora, quando você começa a colocar uma coisinha, outra coisinha, e você quer que Jesus ocupe espaço dentro do teu coração, da tua vida com essas coisas, sabe o que acontece? Jesus, ele sai. Jesus, ele sai. Eu quero nos ensinar essa noite aquilo que um dia Jesus, ele olhou para os discípulos e falou assim: olha, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, elas têm que estar em segundo lugar, porque o primeiro lugar tem que ser de Cristo na nossa vida. Esse jovem, a prioridade dele era outra. E quando Jesus falou a condição de segui-lo, sabe o que aconteceu? Para concluir, versículo 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sabe o que aconteceu? Perdeu a oportunidade. Em outras traduções, essa aqui não, essa história tem em Mateus, eu acho que em Lucas também, em outras traduções fala assim: e ele, virando as costas para Jesus, ficou triste, foi embora, porque tinha muitas propriedades. E uma coisa interessante, sabe qual é? É que mesmo Jesus amando ele, tendo pena, dó dele, quando ele vai embora, Jesus não corre atrás dele. Tu não vê nessa cena Jesus indo correndo e fala: não, espera aí que eu vou diminuir a lista de pedidos aqui para você, mas tu tem que me seguir, tá bom? Espera aí que eu vou diminuir aqui alguma coisa aqui, não, vamos tirar isso aqui aí, tu me serve. Jesus não faz isso. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela tem que se enquadrar nas exigências de Jesus. Não é Jesus que tem que falar assim: não, me serve de qualquer jeito. Não, Jesus não aceita. Quando a Bíblia ela fala: vinde como estais, é para você vir, não é para você permanecer. Quando você permanece da forma como você está, primeiro, você não está tendo a obra do Espírito Santo na tua vida, porque você não está tendo transformação. Mas Jesus não correu atrás dele, não, e nem abaixou o nível das exigências para ser discípulo e segui-lo. Não se ouve falar mais do jovem rico. Não se ouve mais. Mas ele perdeu a oportunidade de ser um discípulo de Cristo e ter vida eterna em Jesus, tá bom? Sabe o que Deus ele fala para mim e para você aqui hoje? É claro que se você aceitou Jesus, você aceitou as exigências, tá bom? E as exigências, vou te falar a verdade, elas têm que ser cumpridas. Por quê, pastor? Porque é eu que preciso um dia passar a eternidade ao lado de Deus. É eu que preciso me amoldar aquilo que Jesus ele tem para a minha vida. Uma das coisas que eu sempre falo, e eu repito, é que Deus ele não se preocupa com quem vira as costas para Ele. Se alguém aqui no nosso meio pensar assim: pastor, quer lá saber de Deus, quer lá saber de Jesus, sabe o que acontece? Deus ele não cai 1 centímetro do seu trono. Quando alguém fala assim: pastor, eu não quero saber de seguir Deus, seguir a igreja. Deus, a sua glória não diminui em nada.
O seu trono permanece inabalável. Não acontece nada quando alguém o rejeita. Sabe quem é o maior prejudicado quando rejeita Cristo? É você mesmo. Uma das frases que eu aprendi muito tempo na minha vida, não está na Bíblia, não é versículo bíblico, tá bom? Mas ela fala dessa forma assim, olha: Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus, você não é nada. Aí eu completo: você é mais inferior do que a merda da merda dos vermes que existe nesse mundo. Você não é nada sem Deus. Não é Deus que precisa de mim, mas é eu que preciso de Deus essa noite. Eu rejeitando, Ele vai continuar sendo Deus. Eu aceitando que Ele é Senhor da minha vida, Ele vai continuar também sendo Deus. Se você olhar para o universo, aqui, é forte. Mas se você olhar para o universo, para o tamanho das criações que existe de Deus no mundo, se você olhar para o céu, para as estrelas, se você olhar para as galáxias, se você olhar para o oceano, sabe o que você vai perceber? Que você é uma coisa insignificante diante de tantas coisas que existem no mundo. Nós somos pequenos demais. Eu sinto dó quando eu vejo pessoas querendo viver uma vida sem Deus. Eu sinto dó mais ainda quando eu vejo pessoas querendo dar a alma de Deus. Eu fico com mais dó ainda quando eu vejo algumas pessoas lutando, blasfemando contra Deus. Eu sinto dó dessas pessoas. Diante da grandeza de Deus, nós não somos nada. Diante dessa posição que nós estamos, sabe o que nós temos que fazer? É correr para os braços dele. É correr para os pés de Jesus. É entendermos o nosso lugar, a nossa posição e falar: Deus, o Senhor é muito maior do que eu penso e imagino, Deus. Então, é eu que preciso de Ti. Então, é eu que corro para você, tá bom? Esse é o nosso pensamento.